dia, gente. Bom dia a todos. Cumprimentei alguns individualmente, agora oficialmente, né? Bom dia a todos. Então, como o Diego colocou, eu sou o Eduardo da Top Brands. A gente já teve a oportunidade de fazer esse trabalho com vocês em 2009, aquele trabalho que o Diego dividiu, né? Muitos daqueles aprendizados a gente já teve a oportunidade de trabalhar. Ao longo desse processo a gente teve várias interações e agora de novo a gente revisitou o projeto junto com vocês, né? Então, muito bacana, inclusive tem várias pessoas aqui que participaram conosco, foi um trabalho de, a gente chama muito de cocriação, então o que eu vou dividir com vocês agora não foi uma conclusão da Top Brands em absoluto, na verdade a gente tentou funcionar como facilitadores desse processo para junto com vocês montar essa discussão e revisitar o projeto como um todo. São quase 10 anos e para a gente rever aí o que dele funcionou e mereceria se manter, aquilo que eventualmente deveria ser ajustado, e a gente percebeu exatamente isso. Uma parte importante se manteve, mas algumas novidades sim foram trazidas para o processo estratégico para orientar esse novo ciclo, né? Então, acho que tem um ponto que o Diego acabou já tocando, mas a gente, como Top Brand, a gente já participou de mais de 10 projetos setoriais desse tipo, tá? Inclusive muito orientado pela Apex, né, que fomenta muito esse trabalho. E um ponto que eu acho relevante a gente refletir, acho que duas questões que eu gostaria de colocar. Primeiro, por que trabalhar a marca Brasil na nossa indústria? Como eu coloquei, a gente trabalhou mais de 10 projetos na Apex, e nenhum projeto, isso eu posso garantir para vocês, nenhum projeto setorial tem tanta relevância para o resultado da indústria quanto esse. É só a gente pensar, como o Diego colocou, a árvore de decisão do consumidor. O país de origem do vinho, ele é uma variável de decisão, é um critério de decisão. Então a gente precisa trabalhar, quando a gente pensa em outras categorias de consumo, e aí a gente pode, né, cada um de vocês refletir a respeito do seu processo de escolha, quantas vezes a gente leva em consideração o país de origem do produto? Vou pegar uma categoria como chocolate, por exemplo, que a gente, né, como Top Brands, trabalha bastante. Chocolate belga, até um sabor, ok, mas será que a gente para o tempo todo para saber se aquele chocolate é belga, se ele é suíço, se ele é brasileiro, se ele é argentino? Não tanto, de vez em quando, mas não tanto. No nosso caso não, no nosso caso é muito importante. Então, por isso essa reflexão faz muito sentido e desde o primeiro momento que ela foi feita, anos atrás. E o segundo ponto que o Diego também tocou e eu quero reforçar para ir concatenando com a estratégia. Não é uma campanha institucional do Ibravin que vai construir a marca Brasil. Ela tem que funcionar como um catalisador e talvez um orientador dos esforços das vinícolas, porque a atitude de vocês somada com certeza é que vai construir a marca Brasil. Vocês juntos, as vinícolas juntos, fazem esforços de marketing, esforços comerciais, esforços de distribuição muito maiores do que qualquer esforço que o Ibravin é capaz de fazer. E é esse resultado que vai ser construído. Então, por isso que é importante cada um de vocês, quando for a mercado, seja no Brasil ou seja internacionalmente, pensar o que de Brasil eu estou levando e o quão alinhado eu estou com a estratégia. Porque se cada um levar um Brasil diferente, se cada vinícola levar um Brasil diferente, o consumidor fica com fragmentos que ele não constrói uma história coesa. Então é óbvio que cada vinícola tem a sua história para levar, tem o seu posicionamento, tem os seus diferenciais competitivos e tem que trabalhar em cima disso. Mas anterior a esses aspectos específicos da vinícola, todo mundo tem sim que trabalhar esse alinhamento estratégico do Brasil, porque senão a gente não constrói essa história coesa e aí o consumidor fica com os fragmentos. É um exercício complexo, mas que a gente convida vocês a todo instante em pensar nisso. E é para isso que o projeto, né, revisitar o projeto foi importante, e reforço também, muito do que eu vou falar está aqui nesse guia que a gente procurou fazer para vocês poderem ter uma rotina de trabalho nas vinícolas alinhados com a marca Brasil. Então, eu nem vou me ater a aspectos específicos, porque o guia tem essa função, que eu quero dividir com vocês o pensamento como um todo e as conclusões que foram tomadas, e a ideia é que isso sirva como uma ferramenta prática no dia a dia na hora de vocês falarem sobre Brasil, seja no mercado interno ou seja no mercado externo, tá? Então isso só para dar um pano de fundo geral aí do trabalho. Então, dividindo aqui com vocês um pouquinho do que a gente vai ver, né? Bom, anterior a isso também, por que pensar em marca, né? E não só marca Brasil, mas marca em geral. Acho que esse ponto também é bastante relevante. Eu vou passar um filme rapidinho aqui, um filme de 2 minutos, que coloca um pouco esse pensamento do papel da marca, e aí a gente discute um pouquinho de como ele poderia, ou na nossa visão, deveria entrar na rotina de todos vocês, né? Dos negócios de todos vocês. Vivemos em um mundo globalizado, onde as distâncias estão menores e as informações cada vez mais acessíveis. Novos produtos e marcas são criados a todo momento, o que faz com que as pessoas fiquem mais seletivas e exigentes.
O grande desafio de uma marca é se destacar nesse cenário. E isso está cada vez mais complexo. Muitas vezes, somos obrigados a procurar soluções rápidas, até a hora em que percebemos que, na verdade, estamos desperdiçando recursos. Para conseguir resultados duradouros, é necessário trabalhar de forma consistente. As marcas precisam compreender sua essência para traçar uma estratégia que se sustente a longo prazo. E esse é o papel do branding: construir marcas fortes que sejam lembradas e reconhecidas, seja pelo nome, logo, cor ou demais signos, e que se destaquem de seus concorrentes ao longo do tempo. Isso só é possível quando se conhece profundamente o mercado, o consumidor e a sua relação com as marcas. E a partir daí, identificar os valores racionais e emocionais da marca, extraindo todo o seu potencial. Porque no final do dia, marcas fortes vão muito além do produto e criam laços afetivos com seu público, tornando-se muitas vezes uma forma de expressão da identidade das pessoas. E é por meio desta conexão que uma marca consegue obter vendas em margens superiores. Por isso, investir em branding é, acima de tudo, investir em resultados para o negócio. Então a ideia que eu queria dividir aqui é, quando a gente pensa em brand ou gestão de marcas, né, o marketing tem isso, às vezes muitas coisas. Qual que é a importância disso? É você ter uma estratégia realmente que você consiga definir mesmo. É óbvio que a gente precisa de ações de curto prazo, ação de ponto de venda, distribuição, sell-in, sell-out. A rotina do trabalho ele é de curto prazo, mas se você não tiver um alinhamento estratégico de longo prazo, eu desenho cada uma dessas ações de maneira desconectada, e aí o consumidor é impactado por mensagens diferentes, por atitudes diferentes. Então é importante a gente ter uma estratégia, que é isso que a gente quer dividir com vocês, para que quando eu vá tomando as decisões de curto prazo que são pontuais, isso se concatene ao longo do tempo, porque aí o consumidor vai constituindo essa história. Isso que é relevante. Tá? Porque aí a história é que no final do dia, marca é meio, ela não é o fim. O fim é o resultado do negócio. Então quando a gente fala aqui de construir a marca Brasil e vocês construírem as marcas das vinícolas de vocês, não é porque é legal construir marca, né? A gente que trabalha com isso às vezes acaba se apaixonando e se envolvendo, mas a gente tem que ter uma visão muito consciente. Marca é meio, tudo isso para construir resultado. A gente tem que trazer divisas para casa, é isso que a gente tem que fazer. Tá? Então esse é o objetivo central para a gente entender o valor que esse tipo de trabalho pode ter. Falando então um pouquinho da nossa história mesmo aqui, do nosso trabalho. Primeiro ponto relevante, que é o quê? Né? E tudo isso está um pouco colocado também no guia. A nossa indústria vitivinícola tem uma história muito bacana para ser trabalhada. E a gente tem que valorizar. A gente tem um passado que talvez, um passado distante já, que vai ficando cada vez mais distante, que talvez de vez em quando nos coloca um desafio. Tem, mas a gente tem que se separando desse passado e a gente tem que ir contando essa história nova que a gente tem para contar, fazendo essa conexão, o passado valioso com o futuro próspero. Esse é o desafio. O duro é trabalhar com uma indústria que não tem história. Aí fica difícil. A gente tem história. Primeiro ponto que a gente tem que valorizar bastante dentro desse processo, a gente queria dividir com vocês. Para nós da Top Brands é muito prazeroso trabalhar com vocês, exatamente pela riqueza, quer dizer, a gente está numa categoria muito legal de trabalhar, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso também já já. Tá? Então, como é que o projeto, né, ele aconteceu? Os objetivos principais que a gente tinha desde o início, tá? Nesse momento, agora em 2017, revisitar o posicionamento das marcas, das três marcas, Vinhos do Brasil, Wines of Brazil e Suco 100%, né, Suco de Uva 100%, que aconteceu lá em 2009 e 2010, exatamente para ver o que de ajustes seriam necessários. E o segundo ponto, estabelecer diretrizes de execução de comunicação. Porque também tem um ponto muito importante, e foi bem bacana o desenho do projeto já dessa maneira, pelo Ibravin e por todos os envolvidos. Se você não tiver uma atitude de construção, um projeto estratégico sem execução não é nada. É aquela máxima da gestão. Intenção sem ação é igual a nada. Então a gente precisa ter ações que de fato levem ao mercado essa estratégia que a gente está conversando e definindo. Aqui tem todo o passo a passo pelo qual o projeto passou para chegar nesse trabalho, e tudo isso também está no guia de vocês para ver como é que ele foi feito. Eu não vou entrar no mérito, mas foram muitas discussões, entrevistas, mini grupos, seminários, workshops para a gente conseguir chegar nessas conclusões, e muitos de vocês estavam aqui conosco nesse processo. Tá? E aí eu vou dividir com vocês um pouco de aprendizados. Não vou entrar em números, eu vou falar direto de conclusões. O Diego já trouxe uma série de números e o que eu quero dividir com vocês foram as conclusões que a gente aprendeu e que a gente consensou com o grupo de trabalho que estava conosco nesse processo. Tá? Então, outra coisa para
pontuar também. O guia está dividido por projetos, vinhos, wines e suco de uva. Aqui eu vou passar pelos temas e os 3 projetos todas as vezes, porque fica um pouco mais fácil desse jeito do que a gente ficar se repetindo. O guia ele tem uma função de consulta, aqui é muito mais para a gente ver o flow como um todo. Tá? Então vamos lá, o que a gente aprendeu que é relevante, alguns pontos o Diego já trouxe e eu vou concatenando isso do ponto de vista estratégico. Quando a gente fala de mercado interno, algumas conclusões de cenário de mercado interno. Primeiro, a cultura do vinho no Brasil apresentou ganhos, mas a gente continua com os tais 2 litros per capita ano. Pouco. Precisamos trabalhar de maneira conjunta nessa direção. Ou seja, o convite para vocês, enquanto esforços específicos das vinícolas, é o quê? Não adianta só eu pensar em ganhar share de outros vinhos. Eu preciso aumentar o tamanho do mercado, porque senão a gente bate num teto. Enquanto a gente não subir esse teto, a gente está dividindo o mesmo tamanho de bolo. 2 litros per capita contra 50 da cerveja. É isso que o Diego coloca e a gente reforça. A gente precisa fazer a cultura do vinho crescer. Gradativamente, mas crescer. Enquanto a gente tiver esse teto, a gente vai brigar pelo mesmo tamanho de mercado. Aí a gente fica trocando entre nós, o que não é suficiente para os objetivos que a gente tem. Tá? Segundo ponto. O Diego também já trouxe isso e aqui eu começo a convidar vocês a uma atitude de mercado que pode ser um pouco diferente. A imagem do vinho, ou a maneira como a gente se coloca enquanto player do vinho, tem 2 jeitos muito claros da gente olhar. Ou a gente olha só para o mercado de vinhos finos, e aí o Brasil é um player pequeno no mercado nacional. E aí a gente parece menor. Ou a gente se coloca como vinhos em geral e não fazendo a distinção que o Diego bem colocou entre vinho fino e vinho de mesa. Isso é uma distinção nossa, é uma distinção da indústria, o consumidor não faz. E quando a gente vai conversar, principalmente com os canais de distribuição, é bem diferente você falar aqui, ó, 65% do vinho consumido no Brasil é brasileiro, é nosso. O trade entende esse recado e ele sabe da relevância de começar a tratar essa indústria diferente. Ele vai sempre tentar nos diminuir, vocês sabem disso muito melhor que eu. Quem está na ponta aí vendendo sabe. Eu que trabalho muito mais com marketing, sempre convido a área de marketing dos nossos clientes a sair com vendas, porque onde vendas é quick arranca em vendas, essa é que é a grande verdade. Então você tem que sentir na pele essa dor. E o trade vai sempre tentar nos diminuir. Para ele é interessante isso, o trabalho dele é diminuir a força do fornecedor. É ali que está a lucratividade dele. Então a gente tem que ter, enquanto força coesa de indústria, uma postura para dizer o seguinte, espera aí, 65% do vinho bebido no nosso país é nacional. Ele vai começar a ter gradativamente uma percepção diferente de como tratar essa indústria. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando todo mundo fizer um movimento coeso. Passa de novo por essa união da indústria no discurso, na postura, porque se a gente se fragmentar, o trade usa isso a favor dele. É como filho de pais separados. O filho fica jogando a culpa no pai e na mãe o tempo todo para conseguir resolver um problema que é dele, criança. Ah, papai, ah, mamãe. É isso que o trade vai fazer. Se a gente não se unir num discurso, ele usa desse espaço para trafegar em favor dele. E a gente vai gradativamente podendo perder valor com isso. Então convido aqui a esse pensamento de uma postura de liderança sem arrogância. Esse é um outro desafio. A gente não pode ser arrogante junto ao trade, porque aí a gente começa a construir barreiras. Mas a gente tem uma postura de liderança sim. Mostrar para ele com que indústria ele está conversando. Tá? Segundo ponto, né, que na verdade corrobora o primeiro. Essa distinção de vinho fino e vinho de mesa é nossa, não é do consumidor. Para ele é muito mais na linha do que o Diego está colocando. Mais doce, menos doce, seco. Ele vai, como é o refrigerante. Quando a gente olha na gôndola de refrigerante, você tem a tubaína e a Coca-Cola. Está tudo na gôndola de refrigerante. Cada consumidor vai em direção ao produto que para ele faz sentido, seja por desembolso, seja por paladar. E quando o trade entende que o Brasil é capaz de ofertar essa variedade para os diferentes consumidores, para o trade é bom. O trade precisa resolver o problema do mercado, ele não precisa resolver o problema do segmento A, B ou C. E quando a gente tem essa amplitude de portfólio, a gente é capaz de endereçar soluções diferentes. É isso que ele também vai cada vez mais podendo entender quando a gente leva essa postura mais coesa da indústria brasileira. Tá? As marcas específicas das vinícolas importadas, em geral, têm percepções mais fortes comparadas aos vinhos nacionais. Isso é um fato. É aqui que a gente percebe que a imagem brasileira ainda não consegue, no mercado interno, entregar tanto valor. Tanto que quando ele... a gente escutou muito isso de vocês, né? Só para pegar a frase clássica. É mais fácil vender um vinho chileno ruim do que um vinho brasileiro bom ao mesmo preço.
Isso mostra o quanto que a marca Brasil ainda em vinhos não consegue ter a mesma força, e é esse exercício que a gente tem que seguir fazendo. Ponto importante, evoluímos bastante. A gente que é de fora e assiste, né, como consultores, assiste de tempos em tempos e faz esse retrato, é nítido que nos últimos 10 anos a imagem evoluiu e bastante, mas ela precisa continuar evoluindo. Eu sempre faço essa comparação também com um projeto brasileiro que é sempre muito comentado, né, as Havaianas. Era o chinelo do pedreiro e agora está nas modelos internacionais. 25 anos demorou. A gente só esquece dessa parte da história, né? Parece que foi um clique. 25 anos de processo. É isso. Demora, né? Como diz o nosso sócio, é uma frase do nosso sócio Marcos Machado, ela é tão irritante quanto verdadeira. Tudo leva mais tempo, dá mais trabalho e custa mais caro. É isso. A gente está num processo, os últimos 10 anos foram muito interessantes e é nessa direção que a gente tem que seguir com ajustes. Tá? Essa é a nossa visão. E é uma clara falta de visão comercial das vinícolas, a gente escutou isso de vocês mesmos. E aí, assim, é um processo natural, não é aqui uma crítica, mas um alerta. A gente gosta tanto do produto que a gente esquece que da elaboração até chegar na taça do consumidor, tem muita coisa para acontecer. Tem uma cadeia de distribuição inteira para ser atendida. Se a gente não olhar para o mercado e ter uma visão de mercado, fica difícil fazer essa taça ser preenchida com vinho nacional. Enquanto que, por exemplo, os importadores, eles já são comerciais por natureza. Eles são pessoas jurídicas orientadas para o mercado. Então a gente já está disputando com gente que pensa mercado. Será que a Ambev pensa em cerveja ou pensa em mercado? A Ambev é uma empresa, você pergunta para qualquer executivo da Ambev, ele vai falar que a Ambev é uma empresa de distribuição. Não é uma empresa de cerveja. Olha a visão deles. É óbvio que eles têm que se voltar para a cerveja o tempo todo, que é o insumo principal. Mas eles são uma empresa de mercado, é assim que eles posicionam. E a gente tem que ter essa orientação. Então, de vez em quando, a gente precisa se desatrelar um pouquinho de verdades absolutas que a gente tem por uma orientação tão forte para o produto, para dialogar com o mercado. Porque, no fundo, quem paga a conta da cadeia inteira é o consumidor. Se esse cara não comprar a garrafa, essa conta não vai fechar. Do produtor até o varejo. Seja um trade ou off-trade. É o consumidor que paga a conta de todo mundo. Né? Então isso para falar um pouquinho de mercado interno. Quando a gente fala de mercado externo, o que a gente aprendeu com vocês? Né? Algumas conclusões gerais aí que a gente tem. Há uma certa estagnação mundial na relação entre oferta e demanda do vinho. A gente não tem grandes variações de oferta e demanda nos últimos anos, mas tem uma correlação importante. Essa variação não se dá porque todos os mercados estão estacionados. Os mercados, o velho mundo do vinho, né, o velho mundo consumidor do vinho tem diminuído o consumo. E o novo mundo consumidor do vinho tem aumentado o consumo. Então, esse equilíbrio não se dá por uma estabilização geral, mas se dá por um balanceamento, onde o velho mundo consome um pouco menos e o novo mundo consome um pouco mais. Isso é importante para a gente fazer as escolhas de mercado. Eu vou onde cresce ou diminui? E aí você tem uma outra variável interessante que é o seguinte: esse novo mundo, além de crescer, ele está disposto a pagar mais caro. Porque para ele é uma experiência mais nova. Vai fazer um francês pagar caro por um vinho. A gente aprendeu com vocês que não é fácil. Então, de novo, a gente começa a ver aqui algumas janelas de oportunidade ou talvez de propensões maiores de resultado para mercados internacionais específicos. Tá? O Brasil é um player efetivamente menor em relação à capacidade produtiva. Tem um mapa muito interessante que a gente viu num desses materiais aqui no Ibravin que mostra o tamanho de oferta que os países têm em relação ao vinho. O Brasil é um player pequeno em termos de oferta. E isso pode nos dar uma vantagem competitiva muito interessante, que é o quê? Poder fazer escolhas específicas. Como a gente não tem tanto para ofertar, a gente não precisa ser um grande player mundial, a gente não tem nem condição de ser um grande player mundial. A gente precisa fazer algumas escolhas específicas e ser forte lá. Essa é uma oportunidade que a gente tem pelo volume que a gente tem. Falando da Ambev de novo, o tamanho da Ambev não permite que a Ambev tenha essa escolha. Ela precisa participar de todos os mercados e ela tem que ser líder em todos os mercados. Tudo bem que ela tem um potencial financeiro muito grande por conta disso, mas ao mesmo tempo ela tem uma pressão constante. Ou ela lidera ou a conta dela não fecha. A gente tem uma oportunidade de escolhas específicas. Esse é um fator que a gente pode usar a nosso favor para poder ser mais consistente em determinados mercados.
E aí a gente vai para algumas conclusões do mercado de suco de uva que também a gente aprendeu com vocês, né? O suco 100%, além de ter crescido, né, foi uma notícia bem boa que a gente teve nos últimos anos, ele ainda tem uma projeção de crescimento de 2 dígitos até 2020. Isso é legal. A gente tem aqui, de fato, uma avenida de oportunidade. Está aí apresentando para nós. Na contramão dos demais, o que é mais interessante ainda, quando a gente pega os números da Nielsen, né, a Nielsen é um grande leitor de mercado, a categoria de sucos em geral cresce, a única que sobe é o 100%. Ó, que bom. A gente tem que refletir a respeito disso e ver quais as oportunidades que estão por trás dessa história, né? E o baixo consumo per capita, de novo, só faz essa oportunidade de se fortalecer. A gente é a categoria que cresce e ainda é pouco consumida. A gente tem ainda mais espaço para tentar trabalhar. Mais uma variável que pode ser interessante nesse cenário, tá? E o sabor uva é o predileto. Pesquisas mostram isso. 50% do mercado, mais ou menos 50% do mercado diz que o sabor predileto é a uva. Então, o único que cresce é o 100%, o consumo per capita do 100% ainda é baixo e o sabor uva é o predileto. Poxa, tem algumas variáveis aí que nos levam a um ponto interessante. Só que aí começa a ser uma reflexão para a gente ter também. Quem fez o 100% crescer foi a laranja, não foi a uva. Opa! Como isso? Se o nosso sabor é o predileto, por que a laranja conseguiu? Foi ela quem alavancou o crescimento da categoria. A gente vai falar mais disso já já. Ela diversificou a oferta, no sentido das apresentações, sobretudo. A gente precisa conseguir atender os diferentes momentos de consumo, senão a gente fica restrito a um momento de consumo, ou poucos momentos de consumo, alguns. E os diferentes tipos de embalagem, eu vou voltar nesse ponto, atendem os diferentes momentos de uso e faz com que a gente consiga ter uma participação maior na vida do consumidor. A gente precisa perceber os momentos do consumidor. E aqui eu vou usar uma frase que eu vou usar outras vezes, eu tenho, né, a gente da Top Brands tem usado isso. Talvez não dê para viver só de vidro. Não é sair de uma embalagem emblemática, mas talvez seja diversificar. É um exemplo que eu vou usar várias vezes. A gente tem Coca-Cola de 220 ml até 3 litros. Em vidro, lata e PET. Alguma coisa tem, né? Será que a Coca-Cola deixa algum momento de uso sem ser atendida? E do que a gente tem até o que a Coca-Cola tem, eu sei que tem uma distância, mas a gente tem que ir caminhando. É um debate que eu acho que é importante para a gente não ver o mercado crescer sem participar desse crescimento. O atual consumo do suco 100% está restrito ou circunscrito à classe A. É um produto de alto valor agregado. E para a gente conseguir aumentar o consumo per capita, talvez não seja só na classe A. Talvez a gente tenha que conseguir descer para algumas outras classes. Começar a fazer parte da classe B. E aí, de novo, as apresentações podem ser interessantes. Seja para baratear, seja para diminuir volume. Né? Por exemplo, o que eu tenho usado bastante é o do chocolate, porque é uma indústria que a gente está muito dentro hoje em dia. Você pega o chocolate da Lacta, o Diamante Negro, só para pegar uma das marcas da Lacta, né? A gente brinca, eles têm também diferentes gramaturas, né? Eles chamam de gramatura. Aquelas gramaturas menores de comer em trânsito, né? Que eles chamam de on the go, a gente brinca hoje em dia que se você pegar rápido na embalagem é capaz de você não achar o chocolate. Por que a Lacta faz isso? Para caber no bolso do consumidor, a Lacta está diminuindo. Porque você não consegue diminuir o preço sem diminuir o custo, porque senão você mata a sua margem. O que a Lacta está fazendo? Ela vai tirando gramatura. Ela vai tirando de 5 em 5 gramas. É óbvio que vai ter um limite nisso. Mas é isso que ela faz. Marcas de salgadinho da PepsiCo. A gente também está muito inserido nesse mundo do snacks hoje com alguns clientes. Metade do que você compra é ar. Abre um pacote de Doritos. Metade do que você comprou é ar. Tudo para caber no bolso do consumidor. A gente tem que olhar pela ótica. Nos snacks usa-se muito a terminologia da moeda, no chocolate também, na moeda. Eu tenho que caber na moeda. Se eu saio da moeda, eu não consigo ter sellout. A gente trabalha com amendoim, paçoca também, a marca Paçoquita, que boa parte conhece. No Rio de Janeiro, 3 paçocas por R$1. Você saiu da moeda, você não vende mais paçoca. E aí você começa a mexer no tamanho da paçoca, na embalagem da paçoca.
canais novos de distribuição que são menos onerosos para chegar a 3x1. Não chegou a 3x1, você vai sofrer na mão do ambulante, que é um canal importante para a paçoca. Então é isso, a gente tem que olhar para esse desembolso e fazer caber. É um desafio permanente, mais ou menos como enxugar gelo. Então é esse o trabalho que a gente tem que fazer. Ou a gente sugere que seja feito, né? A busca por atrelar suas marcas a atributos ligados à saudabilidade, os grandes players estão se movimentando em direção a categorias de suco em geral. Saudabilidade é uma onda que às vezes ela é mais discurso, às vezes ela é mais atitude de fato, né? Tem muita gente que, estou falando do consumo, tem muita gente que fala, mas não pratica efetivamente, né? A gente pesquisa muito esses comportamentos de saudabilidade. Agora a tapioca cresceu, aí você vai ver o cara come tapioca de Nutella. Né? Eu gosto de me enganar nessa história, mas é um processo que não vai parar. Né? A saudabilidade é uma busca que vai gradativamente sempre ir na mesma direção. E aí os grandes players estão vindo. O refrigerante cai no mundo faz anos e vai continuar caindo. Coca-Cola está entrando no suco. Coca-Cola faz tempo que está no suco, e o suco 100% cada vez mais é uma busca desses grandes players. E quando eles vêm, gente, o jogo é outro. A intensidade é outra. Porque eles são obrigados a serem grandes. É mais ou menos aquilo que eu comentei da Ambev. Então a gente tem que se postar o quanto antes, construir a marca do 100% do Brasil o quanto antes, para que eles encontrem uma força maior para desalojar. Essa que é a grande verdade. Do contrário, a gente fica um pouco mais frágil. E aí alguns aprendizados internos, né? Aqui eu falei de mercado, eu vou falar de aprendizados internos com relação ao endereçamento que a indústria tem para os 3 mercados, para a gente começar a concatenar um pouco tudo isso. E aí óbvio que eu estou sugerindo aqui algumas reflexões para a gente, além de ter os ganhos que tivemos nos últimos 10 anos, temos ganhos cada vez maiores. O Diego usou uma frase, né, que a gente precisa de novas atitudes. Tem uma frase que teria sido dita por Einstein, né? Ninguém sabe, mas parece que foi ele, que você não vai conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso é ingenuidade. Né? Então, primeiro ponto com relação à indústria como um todo, né? Aqui eu não estou endereçando por mercado ainda, mas é indústria. Paixão. A gente trabalha muito com esporte, eu tenho usado essa analogia, né? A gente tem uma empresa que é dirigida para esportes. Da minha experiência, só tem uma indústria que eu trabalhei até hoje mais apaixonada que o vinho, é o futebol. Se vocês pegarem a definição de paixão no dicionário, ela é definida pelo sentimento que nos move, isso é ótimo. E também nos cega, isso é perigoso. A gente tem que usar a paixão na medida certa, esse é o nosso desafio. Tudo aquilo que nos move tem que ser positivo, mas a gente tem que sempre tomar muito cuidado com a possível, né, miopia que essa paixão pode gerar e nos tirar dessa orientação de mercado. Esse é o grande ponto. Né? Então a gente não pode correr o risco, eu sei que eu estou fazendo uma analogia distante, mas só para brincar, a gente não pode correr o risco como aquele presidente do clube de futebol que endivida o clube por 10 anos para comprar aquele centroavante que vai ganhar aquele campeonato. E aí ele fica tentando pagar a conta durante 10 anos daquele centroavante. Não podemos, a gente tem que ter um olhar de mercado e de resultado e usar essa paixão toda a nosso favor. Tá? Temos novos patamares de qualidade, aquele passado ficou para trás, o nosso produto é diferente, ele está num outro nível, e o que a gente precisa fazer é o consumidor cada vez mais perceber isso. E aí é uma dor que não só vocês, mas a gente como projeto de brand, né, a gente como consultoria de brand, a gente está sempre discutindo essa seara. Uma coisa é ser, outra coisa é parecer. Se nós não criarmos a percepção do que nós somos hoje, isso não se transforma em demanda. E essa é a irritação. Meu vinho é tão bom, né? Vou falar de outros clientes. Meu produto é tão bom e eu não consigo ter o mesmo volume e o mesmo preço. Pois é, o consumidor ainda não percebeu. E enquanto ele não perceber, você vai ter essa barreira. Então, entre ser e parecer, é a distância que a gente tem que cada vez mais aproximar. Tá? Orientação muito focada para o produto e pouco atenta para o mercado. Já falei, não vou me repetir. A gente tem que todo dia pensar um pouco nisso. Né? A necessidade de construir relações duradouras com o mercado final. Parece que de vez em quando a gente também dá uma rateada nesse sentido, exatamente pelo outro ponto, que é o quê? Quando os resultados não vêm, a gente muda de atitude muito rápido. Não dá para eu ficar indo no trade e voltando, indo e voltando, indo e voltando. O trade olha para você e fala assim, meu caro, ou a gente se amarra e vai juntos por um período, ou eu não sinto segurança. E eu não estou dizendo que o trade é um cara legal, tá? No sentido rotineiro. Ele está no negócio dele. A gente não pode olhar com
com rivalidade, muito pelo contrário. Cada um está olhando para o seu negócio, a gente tem que conseguir encontrar sinergia, tá todo mundo buscando o seu papel. Ninguém está errado nessa história. Só que se a gente não conseguir construir essa sinergia com um pensamento de médio e longo prazo, a gente sempre vai ficar batendo e voltando. Isso parece que fica pior ainda no mercado externo. Quando o dólar está bom, a gente vai. Quando o dólar está ruim, a gente recua. Quando a gente teve estoque aqui no Brasil, eu tento exportar. Quando eu não tenho estoque, eu paro de exportar. O mercado externo olha e fala assim, ou a gente vai ou a gente não vai. Eu não posso ficar trabalhando em movimentos intermitentes. Eu não sinto confiança. E aí ele não vai se envolver efetivamente no projeto. Isso é para qualquer categoria, tá? Não é uma necessidade nossa, é uma necessidade de mercado. É difícil, não é fácil. Continuo dizendo, apesar dessas relações com trades, ou seja on trade ou off trade, não serem fáceis, tá cada um no seu papel, ninguém tá errado nessa história, só que a gente precisa encontrar um diálogo consistente e continuado. Isso é importante, tá? E é um esforço coletivo de novo. Distribuição segue sendo um dos maiores desafios, a gente tem esse desafio do ponto de vista logístico, do ponto de vista inclusive de penetração nos canais, e é um desafio que parece ser coletivo. E aí que, de novo, até trazendo já um ponto que o Diego trouxe, será que a gente não pode tentar também encontrar soluções coletivas? Né? As vinícolas às vezes têm atitudes muito isoladas e sofrem do mesmo mal. Vou dar um exemplo concreto. Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Tudo bem que o jornal impresso está com problemas por outra ordem, mas há anos atrás, quase que décadas atrás, eles chegaram às seguintes conclusões. A seguinte conclusão. A nossa concorrência é por conteúdo. Eu tenho uma estrutura de distribuição e você tem uma outra estrutura de distribuição e isso mata o nosso custo. Eles constituíram uma terceira empresa só de distribuição e essa empresa distribui os dois jornais. Os maiores concorrentes de conteúdo periódico do estado de São Paulo construíram uma empresa para distribuir jornais juntos. Será que de vez em quando eu não posso me unir a alguns parceiros que eu percebo que estão na mesma região e ganhar massa crítica fazendo trabalhos coletivos? É uma ideia, só para a gente pensar um pouquinho e a partir dela ver se a gente não soluciona esses problemas. Problemas que são comuns e que não são o nosso core. Né? Quando as partes não constroem o todo, então isso na verdade corrobora um pouco do que a gente viu anteriormente. A união, juntos somos mais fortes. Esse é um pensamento que a gente tem que ter. Depois que a gente conseguir aumentar esse bolo, esse consumo per capita, esse tamanho do mercado do vinho, é óbvio que a gente vai ter uma briga por share, mas é depois desse bolo. Se a gente não fizer esse primeiro movimento coletivo, a gente sempre vai dividir o mesmo mercado que a gente já conhece. E aí talvez não seja suficiente para os resultados que a gente precisa. Tá? E aí falando de mercado interno, né, dos vinhos. Evolução, um passo de cada vez, a gente está nesse processo sim evolutivo, a gente tem que continuar nessa direção cada vez mais forte, repito, Havaianas foram 25 anos. Ainda colhendo, né, ranços um pouco de imagem do passado, que vai ficando cada vez mais para trás, e o Diego trouxe um ponto que daqui a pouco eu vou reforçar, esse consumidor mais jovem. Esse milênio já não é nem tão mais jovem, ele já tem 30 anos, então assim, ele não conhece essa história, ele não viveu essa história, e aí tem de novo um campo de oportunidade. O potencial existe, é inegável, quando a gente tem 2 litros per capita, não dá para não olhar com potencial de crescimento, quer dizer, a gente só tem a crescer, o esforço é nessa direção, né? A cerveja que tem dificuldade de crescer, quando você já está em 50 é que é difícil, né? A cultura do vinho ainda é incipiente, isso corrobora um pouco o item anterior, quer dizer, a gente pode aumentar isso. Precisamos simplificar sem depreciar, é uma discussão desde o primeiro projeto. O Diego já trouxe isso, é complicado comprar vinho. E a Lotte é um grande case mundial, por quê? Porque simplificou. A gente precisa conseguir simplificar sem tirar um pouco do que são aquelas características que fazem o vinho ser o que é. Mas esse é um desafio sim, sempre simplificar. Se a gente colocar o nosso jeito de pensar, principalmente a indústria que é muito envolvida, e aqui não vai uma crítica, eu arrisco um pouco às vezes, mas é uma tendência mais, e isso é qualquer categoria, o engenheiro vai complicar o carro, né? É sempre assim. E se a gente pensar de uma maneira muito enológica, eu vou colocar assim, a gente complica, porque a gente tem um repertório que o consumidor ele só quer tomar um vinho. Ele só quer tomar um vinho. E aí ele acaba olhando, né? O Diego usou essa analogia, é bem essa, ele olha a gondoladinha e fala, uau! Aí ele olha pro lado, ele vê verde Heineken, vermelho Brahma, amarelo Skol, e fala, isso aqui é tão mais fácil, né? E é até mais barato.
Então a gente precisa fazer essa gôndola ser cada vez mais amigável para a gente conseguir ajudar o consumidor a consumir mais, né? A imagem da marca Brasil ganhou corpo, mas ainda há o que percorrer, é um pouco do que eu já disse aí nas entrelinhas de outros comentários. Os verdadeiros concorrentes são os substitutos e talvez um pouco os importados, mas os substitutos mais do que ninguém, como o Diego colocou, né? A gente precisa olhar para... E se a gente pegar um pouquinho da cerveja, ela não vai nem perceber. Tem isso também, quando o cara é muito grande, ele demora para perceber, né? Então é bem isso que acontece. É o que a gente brinca, quando a gente está com os grandes clientes, né, com os grandes players de uma categoria, a gente brinca que é o mal do gato gordo. Quando o gato é muito gordo, você tira um pelo e não percebe, né? Então a gente pode se valer um pouco dessa demora que a cerveja pode ter até perceber que o consumo do vinho está aumentando, tá? A aposta continua na diversidade para o mercado interno, quer dizer, exatamente porque a gente tem vários consumidores, a gente tem desde o vinho da proposta de valor do vinho de mesa até o vinho fino, vai de alto valor dentro da sua grade toda, a gente vai poder continuar a levar para o trade isso. Ó, trade, eu Brasil, e aí cada vinícola dentro do seu universo, eu Brasil tenho tudo para te resolver, tá? Eu não tenho um item que não te resolva para algum consumidor. E por último, espumantes, defender o território conquistado e atenção aos concorrentes importados. Então aqui é quando a gente vira vidraça. Todo mundo concorda que nos espumantes a gente é líder. Só que é aí que a gente vira vidraça. Porque só a gente tem a perder. Ou a gente é quem tem mais a perder. E se os importados vierem, a gente sabe que... Se vierem não, né? Eles viram. Eles têm uma marca país ainda mais forte do que a nossa em determinados momentos. E aí eles podem sim pegar a demanda do espumante, que é uma demanda importante para nós. Então, se no vinho tinto, né, tranquilo, a gente tem muito mais a crescer, no espumante a gente tem que mais do que ninguém fazer a categoria crescer, porque a gente só tem a perder share. Você não vai ter... Ninguém tem 90% de share em um mercado. Só se você tiver reserva de mercado. Em categoria nenhuma. Omo não tem mais que isso em sabão em pó, Coca-Cola não tem mais que isso em refrigerante, Hellmann's e Heinz não tem mais do que isso em maionese. Você sempre vai ter um gap de mercado. Não existe você ter 90% de um mercado aberto. Ou é reserva ou você vai ter que dividir. Então é mais importante ainda que a gente proteja o que tem e faça crescer. Porque a gente tem muito mais a perder do que a ganhar. Tá? Falando de mercado externo, um pouquinho desses aprendizados. Construímos pouco. E basicamente nos formadores de opinião. Ok. Tem que pegar isso e continuar se fortalecendo. É uma conclusão que a gente teve sim. O movimento de 2014 foi muito importante para a gente conseguir dizer ao mundo que existimos. Agora a gente precisa começar a fortalecer essa construção gradativamente. Tá? Trade formadores de opinião, a gente tem que se reafirmar. Então o foco no primeiro momento continua sendo esses influenciadores. A gente tem que ver que maneira, né, e quais são esses influenciadores e o canal. Mas esse momento lá fora ainda é de reafirmação para o trade, para depois a gente ir para o consumidor e construir essa imagem realmente, mas a gente precisa ir ainda percorrendo a cadeia. Diferente do Brasil, que a gente já vai bater no consumidor, já está batendo e deve continuar batendo no consumidor. Tá? O passado não nos condena, é uma conversa desde 2009, somos uma página em branco, a gente conta a história que a gente quiser. Aquela história que a gente tem aqui, que de vez em quando a gente tem que se separar dela, lá fora não existe, isso é bom. A página em branco é algo que nos favorece nesse sentido. Brasil, a personalidade da marca tem ativos interessantes para o vinho, mas a reputação do país, de vez em quando, nos coloca em xeque, e negar isso é ingenuidade, é uma variável que a gente não controla, eu sei, mas não podemos fazer de conta que ela não existe. Em geral, o estrangeiro adora conversar com o brasileiro, fazer negócio já é um pouco diferente. Porque a logística é complicada, porque o sistema tributário não entende, porque cumprir prazo é difícil, muitas vezes não é culpa da indústria, é culpa da estrutura. Mas é isso, a gente tem que abraçar esse problema e tentar contorná-lo da melhor maneira possível. Quem é do mercado externo aqui sabe a dor que é, né? Exportar no Brasil é um exercício. O espumante está em alta no mundo, a gente tem uma categoria que ela é menor, mas ela cresce. E aí vamos lembrar que nós somos pequenos, e considerando que a gente é pequeno, a gente, enquanto oferta mundial, a gente tem a oportunidade de escolher mercados específicos, exatamente por não termos a obrigação de sermos competitivos em tudo isso. E o espumante tem uma natural conexão com a personalidade brasileira. E também já um reconhecimento maior de qualidade. Eu vou usar um termo aqui, né? Como eu não sou do universo da indústria como vocês, eu peço desculpas por algumas analogias, mas assim, a personalidade do brasileiro é tão efervescente, né, no sentido muito mais
né, do sparkling da história, como é o espumante, o gelado, a festividade. Quer dizer, as características intrínsecas esperadas no espumante combinam com a personalidade do brasileiro, que é percebida no brasileiro lá fora. Então aqui a gente tem uma sinergia um pouco mais fácil, né? A gente fez um outro trabalho com o pessoal de calçados, né, com a Calçados aqui no Brasil, também para o mercado externo, e eles colocavam muito assim, falei, Eduardo, vender a linha de verão até que é tranquilo, o duro é vender a linha de inverno para a Rússia. E aí a brincadeira que eles faziam é, como é que eu vou chegar na Rússia e falar que a bota brasileira protege do frio? O russo olha e fala, desculpa. Então, tem algumas conexões que são mais fáceis e algumas conexões que são mais complicadas para a gente conseguir fazer. E por último, precisamos concentrar esforços em poucos mercados e de maneira coletiva. Isso é uma máxima que a gente debateu bastante e chegou à conclusão junto com vocês. Não somos tão grandes, não temos tanto recurso, nós não precisamos de tantos mercados, a gente precisa de alguns mercados, a gente tem que escolher aquele mercado e atacar constantemente. Eu faço sempre a mesma analogia, né? Alguns de vocês, muitos de vocês já devem ter brincado de War, joguinho de tabuleiro. Não dá com 6 pininhas para você olhar para o mundo e falar, eu vou dominar o mundo. Isso é muito pink cérebro. Você precisa pegar aqueles 6 pininhos, escolher um lugar e ficar pumba, pumba, pumba. E esses 6 pininhos é a somatória dos pininhos de todo mundo. Então todo mundo tem que se unir e falar, vamos lá, é aqui, pum, pum, pum. E talvez não seja nem um país inteiro. Né? A gente falou muito disso, estou fazendo analogias que ainda tem que ser discutidas, mas assim, Estados Unidos. Estados Unidos ou Flórida? Se a gente tiver uma boa participação na Flórida, a gente não tem vinho para entregar. Eu não preciso ser um grande player mundial, eu não tenho condição de ser um grande player mundial. Eu não tenho oferta para isso. Eu preciso ser um grande player em mercados específicos. A Sadia é sinônimo de categoria em frango no Oriente Médio. E acabou. Na verdade, lá eles não falam nem frango, eles falam Sadia. Como a gente chama bombril aqui, eles falam que o frango é um negócio chamado Sadia. E é lá que eles estão. E é lá que eles batem, é lá que eles vendem muito. Só pra gente fazer um pouco dessa analogia. É que eles vão isso enquanto marca, né? Eles distribuem também para private label. Mas é isso. E de maneira coletiva, uma coisa que a gente escutou muito aqui também, corrobora a ideia da indústria ser mais unida, né? Ah, eu cadastro 3 rótulos, eu entro naquela imensidão no mercado externo. E eu não sou encontrado, eu não consigo gerar sellout, e aí eu sou descadastrado. E uma vez que eu sou descadastrado, de novo, cadastrar de novo é quase um exercício inglório. Será que não é hora da gente se reunir enquanto players e falar assim, gente, cadastra 3 seu, cadastramos 9, e aí a gente tem um espaço Brasil e vamos fazer um esforço coletivo, porque está todo mundo sofrendo o mesmo problema? E a gente vai continuar sofrendo do mesmo problema se a gente não tiver um esforço coletivo. A gente não construiu um espaço mínimo Brasil, isso não fui eu quem disse, eu escutei muito de vocês. Então talvez a gente precise de mais união, de um esforço de distribuição coletivo mais coeso ainda, e para que a gente consiga fazer essa roda girar de maneira mais sustentável e consistente. Tá? E falando por último do suco de uva, né, os últimos anos mostraram que, poxa, que bacana, notícia boa, né, o suco de uva foi uma notícia muito boa. A concorrência interna do setor corre o risco de desconstruir a categoria. Então, opa, a notícia boa começa a apresentar alguns riscos. Na administração a gente chama de regra da mão invisível. Quando dá certo, todo mundo vai. Né? Alguns são os inovadores, quem entra primeiro, deu certo, começa a vir todo mundo. E quando vem todo mundo, começa a briga por preço, e aí o meu suco eu tiro um pouco da qualidade, que aí eu tiro um pouco do preço, aí ele já não é mais 100%, ele é 80%, mas no médio prazo, todo mundo tem a perder. Mesmo quem está no curto prazo tentando ganhar com essa estratégia. A gente precisa ter essa consciência. O café brasileiro quase morreu nos anos 80 por conta dessa estratégia. No final dos anos 80, início dos anos 90, teve uma união da indústria liderada pela BIC, e isso foi revisto porque ninguém mais ganhava dinheiro no café. Se a gente não tomar cuidado, essa grande oportunidade que a gente tem no médio prazo pode sumir por uma atitude da própria indústria. A gente precisa ter um olhar de médio e longo prazo, do contrário a gente vai construir um baita problema no médio e longo prazo. Tá? A ameaça real dos fortes concorrentes, como eu comentei, né, quando os grandes players vêm, é um rolo compressor, não tem conversa com eles, né, então a gente precisa estar postado. As alternativas limitadas de apresentação também nos restringem a alguns momentos de uso, como eu mencionei. Eu acho que é importante ter uma reflexão, e talvez essa reflexão passe por soluções coletivas
porque o volume é que é o grande gargalo das embalagens, normalmente na indústria. Então talvez a gente tenha que se juntar para conseguir encontrar soluções também. O consumidor não compreende as subcategorias do nosso produto, do suco, e aí o nosso produto pode perder valor. Quando a gente é o mais caro, o consumidor se confunde um pouco do que é 100%, do que é néctar, do que é, hoje menos, mas ainda se confunde. Quem é o mais caro tende a perder, porque ele vai sempre tentar acreditar que o mais barato é a mesma coisa. Né? Eu vou dar um exemplo prático, é pessoal, eu não gosto muito de tomar isso como padrão de mercado, mas só para exemplificar mesmo. Meu sogro recebeu a recomendação do cardiologista dele para tomar suco de uva, que é um processo que vocês conhecem bem. Eu chego na casa dele, abro a geladeira e tem lá uma embalagem que eu sabia, né, que era néctar. Eu olhei e falei, sogrão, não era disso que o cardiologista estava falando. Hoje ele tem lá, né, desde então, sempre comprando a categoria correta. Mas é isso, a gente não explicar qual é o 100%, continuamente, quem tende a perder é quem tem maior valor, maior desembolso, sempre. Né? Podemos valorizar setorialmente o produto nacional. A gente tem algumas características que os grandes players nunca vão ter. Sustentabilidade, produção artesanal e familiar. Esse conceito ele tem cada vez mais tido aderência no mercado, sobretudo nas classes A e B. Quer dizer, é bacana a gente valorizar o produto nacional, é bacana a gente valorizar as produções sustentáveis, e a Coca-Cola nunca vai poder falar disso. Essa é uma narrativa que a Coca-Cola não tem. Cada vez mais Coca-Cola, McDonald's se tornam empresas do mal. Né? O consumidor tem olhado essas empresas como empresas do mal. Né? Então a gente pode, na contramão disso, valorizar ainda mais o produto nacional por ter essa característica produtiva mais familiar. Né? E a imagem da categoria baseada em saudabilidade foi muito legal, mas a gente precisa enriquecer essas características, porque a gente não pode virar um produto de consumo parecido com remédio ou que tem propriedades só nutricionais. A gente precisa ser legal, a gente está no universo do consumo, da indulgência, muitas vezes a gente precisa ser atraente. Então a gente tem que enriquecer aquilo que já nos alavancou. A saudabilidade nos alavancou, agora a gente também tem que ser um pouquinho mais parecido com soft drink. Né, aquela ideia de descontração, aquela ideia de vários momentos, aquela ideia de ser interessante. A gente precisa ter um pouco mais de variedade na narrativa. Tá? E aí a gente foi olhar um pouquinho, então eu falei um pouquinho, né, de características da indústria, características do mercado, e aí a gente vai olhar um pouquinho a comunicação e a gente então encerra com as estratégias que foram definidas para essas três marcas. Então, só para olhar um pouquinho como é que os setores se comunicam, aí eu não vou entrar nesse mérito todo, quem está aqui conosco há mais tempo viu, né, que participou de outras reuniões também viu, mas eu convido a todos para fazerem uma pesquisinha muito simples ali de comunicação do Chile, comunicação setorial do Chile, da Argentina, da África do Sul, etc. e tal. Mas o que a gente viu olhando um pouco todas essas comunicações, tá? Aqui a gente fez um gráfico onde a gente tem os seguintes extremos. Uma comunicação mais formal, mais orientada realmente para um jeito mais tradicional de se comunicar, e uma comunicação mais informal, mais descontraída. E uma comunicação mais orientada para o consumidor, ou seja, mais orientada para as pessoas, e uma comunicação mais orientada para o produto, né? Para aquela característica mais funcional, as características do produto. Quando a gente olhou os principais países aí que foram escolhidos, a gente percebeu o seguinte: o Chile, que é um player que vem fazendo um trabalho realmente interessante de ser olhado, ele tem uma comunicação muito voltada às pessoas e cada vez mais informal. Fala de comportamento, fala da mistura do comportamento do chileno em relação a outras culturas. Eles falam muito menos do produto hoje em dia. Camenera, inclusive, é um discurso que cada vez menos está dentro da narrativa deles. A Argentina, né, o Wines of Argentina, está no meio do caminho entre produto e consumidor, mas ela tem uma pegada bastante informal. A Austrália está bem no meio dessa história toda. A África do Sul já começa a ficar bem mais orientada para produto. Portugal, além de ser orientado para produto, é mais formal, velho mundo. É o jeitão do velho mundo. E os Estados Unidos, na verdade, não falam setorialmente enquanto vinhos. O trabalho setorial deles é muito mais para o enoturismo. E aí as vinícolas é que fazem o seu trabalho mais ligado ao vinho. Tá? Então esse é um raciocínio interessante. Você percebe que uns players que têm tido resultados interessantes estão cada vez mais dirigidos ao mercado e cada vez mais informais nessa comunicação. Porque esse consumidor é cada vez mais jovem, ele vem de uma outra realidade, ele vem de um outro jeito. Né? Enfim, são os jovens, que nem a gente brinca no escritório. Esses jovens, eles estão aí, desembolsando. Né? Quando a gente olha a comunicação, né, a gente fez aqui, né, um plotzinho da comunicação setorial do vinhos e do wines. Ali em 2009 e 2012, a gente começou com um movimento bem parecido com o que a gente plotou do Chile, né? Pessoas, comportamento, brasilidade. A gente entende que aqui tinha um forte alinhamento com a estratégia que foi definida naquele momento.
Quando a gente chegou perto de Copa do Mundo, os mega eventos, a gente começou a voltar um pouquinho mais para as caricaturas do brasileiro. Futebol, samba, e é natural. A gente tinha um momento aqui muito dirigido a isso, é natural a gente fazer um pouco desse percurso. Mas depois que essa onda passou, né, porque ela passa, ao invés de a gente voltar um pouco para isso, né, para o comportamento que era a ideia central, a gente começou a ir um pouco mais para produto. A gente começou a voltar um pouquinho para a nossa zona de conforto. E é natural isso acontecer, e é com todos os nossos clientes que isso acontece, não, mas muitos dos nossos clientes isso acontece. É mais fácil eu voltar para a minha zona de conforto do que eu continuar tentando fazer um exercício fora da zona de conforto. Tá? Então quando a gente vai naquele gráfico e plota o nosso comportamento de comunicação, a gente começou mais perto do que o Chile faz, e hoje em dia a gente está um pouco mais perto do que os conservadores fazem. É uma reflexão que também a gente acha importante para falar desse novo ciclo que a gente está discutindo muito com esse projeto. Tá? E aí eu entro então nessa plataforma da marca, né, que foram as decisões estratégicas definidas para as 3 marcas, vinho, wines e suco de uva 100%. Eu, de novo, não vou entrar em tantos aspectos específicos da plataforma, tudo isso está descrito no guia, mas aqui eu queria só dar alguns pontos centrais que todos esses aprendizados nos levaram ao processo decisório com o grupo de trabalho. Tá? Então, a plataforma ela tem esse objetivo de alinhar os esforços de todo mundo, de novo, é a somatória das vinícolas que vai levar o processo de construção Brasil, então aqui a gente quer que essa plataforma seja praticada por todos vocês em determinados momentos. E as marcas sempre vão ter 2 vetores. Isso qualquer marca, e no nosso caso a gente acha que tem um valor mais importante, que é o vetor racional e o vetor emocional. E principalmente quando a gente tem um envolvimento muito grande com o produto, a gente sempre vai tentar falar mais da razão, da função do produto. Enquanto que o consumidor ele compra as 2 coisas. Quando a gente toma Coca-Cola, a gente está tomando um xarope preto ou a gente está bebendo um pouquinho da felicidade de Coca-Cola? Que é o que eles vendem, né? Abra a felicidade. Quando a gente vai, eu sempre falo isso, né? Quando eu me aproximo de um pote de Häagen-Dazs, eu já vou diferente. Eu já vou a fim de gostar. Häagen-Dazs tem uma história emocional tão interessante que se eu trocar aquele sorvete que está lá dentro por alguma coisa que não seja muito ruim, se for muito ruim vai dar. Mas se for alguma coisa pior do que é hoje, mas ainda mais ou menos, você toma e acha legal. Você fala para os outros. Olha esse novo sorvete da Häagen-Dazs. Porque tem um vínculo emocional nessa história. Tá? Então a gente tem que ter um pouquinho dessa busca também com todo o nosso processo de construção. Então vamos lá, falando da plataforma Vinhos do Brasil primeiro, mercado interno. Tá? Primeira definição é de posicionamento. Posicionamento é o valor mais central que eu vou ficar batendo. Depois a gente vai falar um negócio que são valores da marca, que é um conjunto mais amplo, mas aqui são os valores mais centrais. O que foi decidido então? Primeira definição, a marca tem que ter uma categoria clara debaixo dela, vinhos e espumantes. A marca Vinhos do Brasil vai falar muito de vinhos e vai falar de espumantes. E quando ela fala de espumantes, inclusive ela ajuda a ensinar o consumidor de que espumante também é vinho, porque senão parece que espumante é outra coisa. Né? É mais complicado ainda porque espumante é champanhe, né? Espumante é uma outra coisa. A gente tem que trazer isso cada vez mais para perto para o consumidor se familiarizar com isso. Né? Quem é o público-alvo principal? E aqui é um ponto importante. Público-alvo não quer dizer que quem está fora eu não vou atender. Não, então você não é público, eu não vendo para você. Não é assim que funciona. Público-alvo é o nosso esforço central e aí isso vai reverberando para outros segmentos também. Mas foi escolhido apreciadores de vinho, porque aí a gente tem um crescimento mais fácil e aí a gente vai porque é o que o Diego falou, ele é total flex, né? Então se ele é total flex, ele já tem que apreciar vinho. O fato é que ele tem que apreciar mais. E aí quando ele apreciar mais, ou seja, mais do que 2 litros em média, a gente vai aumentando essa amostragem cada vez mais. Jovens de 18 a 40 anos, é isso, são basicamente, os milênios terminam mais ou menos em 30, mas a gente está falando desse foco no mais jovem, porque é esse que não tem esse ranço. Inclusive tem pesquisas que mostram que dentro desse consumo total flex, o millennial consome mais vinho do que os mais velhos. Então a gente tem aí de novo algumas oportunidades interessantes. Classes ABC, até porque a gente tem vastidão de portfólio de produtos. Social e ativo, que tem muito a ver com a característica de indulgência, sociabilidade, né? O nosso produto está muito nesse lugar. Seguro de suas escolhas, e o millennial é mais assim. O millennial é um cara que tem um pouco mais de opinião, né? As redes sociais, inclusive, ficam um saco em determinado momento, porque todo mundo tem opinião sobre tudo. Mas enfim, é esse cara que a gente lida e ele tem opinião. Então se ele opinar, se ele decidir, ele tem opinião. A gente tem mais condição de trabalhar novos vetores de comportamento com os milênios. E que não seja blasé.
o cara for metido, né? O enochato não resolve a nossa vida. E a gente tem que fazer com que esses caras cada vez mais vivam o mundo deles e que a gente tenha uma abrangência maior de relações e comportamento. Então não dá para ser metido que não vai conversar muito conosco. Pontos de paridade não nos cabe decidir, paridade o mercado nos obriga a ter, é paridade para consumo de bebidas indulgentes ou indulgentes em geral, tem algumas paridades que o mercado nos obriga. Qualidade reconhecida, que a gente tem cada vez mais ter isso, diversidade produtiva, perceber toda a vastidão, né? Somos líderes do consumo nacional porque temos variedade. Indústria profissional e tecnológica e uma indústria coesa junto ao trade. A gente precisa ter cada vez mais um discurso coeso, porque senão de novo é na fragmentação que a gente acaba perdendo força. Ponto de diferença é o que vai nos fazer cada vez mais diferentes, não é a paridade, realmente são os diferenciais. Primeiro, indústria líder. Isso é um fato novo que a gente está trazendo em relação ao projeto anterior. É a gente de fato e gradativamente ter o discurso da liderança. E aí, o Diego tem dito isso e eu concordo 100%, que é o quê? O mercado gosta de jogar com quem está ganhando. O consumidor gosta de consumir aquilo que ele percebe que muitos consomem. O trade gosta de vender aquilo que ele percebe que é o líder. Então, se a gente conseguir cada vez mais construir essa percepção, mais a gente tem oportunidade de crescimento. Isso passa muitas vezes, inclusive, pelas notícias que saem. Eu posso dar uma notícia. Se eu recebo uma abordagem de jornalista, eu posso dizer que o Brasil tem, os números eu não sei exatamente, mas só para brincar, que eu tenho 20% do mercado de vinhos, aí eu falei de fino. Ou eu posso falar que eu tenho 65% do mercado de vinho. São notícias completamente diferentes. E o jornalista vai escrever vinho. São duas notícias completamente diferentes. Tá? Só para a gente fazer esse exercício em cada um de nós. Tá? E a brasilidade, que é aquela história. A gente vê um pouco de comportamento. Né? Então, quando a pessoa abre o vinho brasileiro, ela está sendo um pouco mais brasileira, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Então, a parte comportamental, né, é cada vez mais um vetor importante para nós. Aqui é o que a gente chama de razões que fortalecem o posicionamento, ou seja, são atributos que sustentam a mensagem. Market share, os tais 65%, a gente pode falar disso. Diferentes regiões, por isso variedade de produtos, tecnologia, aí é o comportamento. Sorriso, leveza, alegria, jovialidade, jeito descomplicado, essa coisa do brasileiro. O brasileiro tem um soft power invejado em boa parte do mundo. O que salvou a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos foi o soft power, né? Porque todo mundo da organização acordava todo mundo dizendo que hoje o dia acaba. Que hoje o dia acaba. O alemão não tem essa preocupação, porque o alemão faz... Só que o alemão também não é tão interessante, do ponto de vista comportamental. Então a gente tem que usar as características de brasilidade que nos distinguem no mundo e nos valorizam. Tá? Aqui eu vou entrar ainda muito menos, e está no guia, porque o mais importante é que está no guia. A gente tem aqui o que a gente chama de pirâmide de valores da marca, que é a construção mais completa de tudo isso que eu disse. Então, primeiro, a gente tem que ter lembrança, e a ideia é sempre estar no mercado brasileiro entre as 3 origens de vinho mais lembradas. Então, eu pensei em vinho, o Brasil vai ter entre os 3 primeiros. De repente ele pensa Brasil, Argentina e Chile, legal, mas a gente tem que vir logo nessa lembrança. Aqui tem um pouco da funcionalidade que eu já falei. Ali tem a ver com esse comportamento de brasilidade que eu já falei, tudo mais detalhado no guia para vocês usarem isso e consultarem o Ibravin para ajudá-los nesse processo também. Que julgamento que a gente quer construir lá na frente? Sempre ser considerado uma boa opção. Sabe aquela coisa que o consumidor vira e fala assim, tomar um vinho brasileiro é sempre uma boa ideia. De vez em quando eu posso até tomar outro, mas se eu penso em vinho brasileiro é sempre uma boa ideia. Será que hoje ele pensa assim já? Nem sempre. Ou nem todos os segmentos. E aí é os sentimentos que a gente quer gerar. Segurança, autossatisfação e orgulho. E os milênios, eles são um pouco mais envolvidos com o Brasil. Não do ponto de vista político, que é uma outra questão. Mas do ponto de vista das características de brasilidade. E a gente pode fazer um pouco de uso disso também. E com base nisso, a gente quer um relacionamento final que é manutenção desses 65% de mercado. Difícil ter muito mais que isso, como eu disse. Só que o mais importante, de um mercado maior. Percebam como o desafio de aumentar a categoria é tão importante para nós. E é uma obrigação nossa, o Diego começou a falar disso. Quem sempre tem a obrigação de aumentar o mercado? O líder do mercado. A indústria brasileira é que tem que aumentar o consumo do vinho. Não adianta esperar isso dos importados. Porque em volume eles não vão conseguir tanto quanto nós podemos. A gente vai trazer, vai gerar consumo para a Argentina, os concorrentes virão junto? Virão, é sempre assim. Mas a gente sempre vai... Quem faz o movimento tende a ganhar mais.
Quem tem que aumentar o consumo de refrigerante é a Coca-Cola, quem tem que aumentar o consumo de sabão em pó é a Unilever. É obrigação do líder fazer isso. É obrigação da indústria brasileira aumentar o consumo do vinho. Se a gente esperar um outro fazer, a gente vai ficar esperando e a gente vai ficar nos 2 litros per capita e nós vamos bater nesse teto sempre. Tá. Só para complementar, todo esse trabalho também foi validado e trabalhado no Conselho. Vou dar um exemplo prático de como era a nossa postação em relação à imprensa. A gente sempre jogou na imprensa numa questões de misturando pautas promocionais e políticas para a gente falando, não, nós temos 20% do mercado de vinho, lá nós somos o coitadinho. E esse discurso, vamos lá, politicamente, ok, funciona, mas promocionalmente, imagina o leitor, lendo, ó, vinho brasileiro tem 15, 20% do mercado, cara, é que nem o Eduardo falou, ele joga, o consumidor também joga com quem está ganhando, não é só o trade. Se a gente continuar nesse discurso e é uma coisa que a gente trabalhou juntamente com o Conselho, de sair dessa discussão de Brasília, que é questão de lei, imposto, a gente tem que continuar, mas é uma relação são assuntos de salas, de bastidores, não são um assunto para a gente ter orientação de imprensa. A gente tem que levar que a gente é líder de mercado, tem 65%. Do que? É vinho. Tu pega dados do OIV, o Brasil tem, o último dado da OIV, a publicação da OIV é 75% de market share. Estados Unidos também produz vinho de mesa, e é vinho, entra no dado dele. Então é um discurso setorial e uma linha de condução de comunicação que, como a gente é fonte, a gente hoje a gente tem 4 jornalistas na nossa equipe, porque a gente é muito demandado de informações, a gente é referência hoje em relação à informação quando se fala de vinho. E quando se fala em estatísticas, a gente é a primeira fonte hoje no Brasil. A Folha de São Paulo já está solicitando os dados de setembro e a previsão de final de ano, e a gente tem que mandar informações. Só que se a gente continuar mandando as informações fragmentadas, a gente vai continuar sendo os coitadinhos. E esse é o ponto. Eu acho que é uma mudança que passa, que é uma coisa que a gente levou, a gente validou no Conselho e a gente vai ficar lá também no Conselho, porque quando eu falo Conselho, é nas questões de definições políticas e institucionais, né? E nessas questões eu acho que é uma forma da gente se postar para a gente falar isso aí, não funciona. Se a gente continuar falando dizendo que a gente tem 20%, a gente vai continuar tendo esse ranço e transmitindo esse ranço, né? E, desculpa, Diego, tem uma coisa que também a mim incomoda, é o hábito que muitos enólogos têm, muitas empresas têm, em continuar dizendo, na Serra Gaúcha que chove muito, é que deu geada tardia, é que não sei o que lá, sabe? Em outros países vitícola também dá geada tardia, também chove muito, também dá problema, mas eles nunca falam isso, sabe? Então, esse complexo do vira-lata tá em nós. É isso aí. Sabe? Omite isso. Fala a parte boa. Todo mundo faz isso. É isso. Exato. Perfeito. A gente vai fazer essa mesma apresentação para a Embrapa. Eu ia sugerir. Que karma isso, sabe? Eu tenho que me dar muita raiva. E não tem que mostrar assim, valorizar o que eles fazem, não depreciar, digamos, a importância das informações do papel dele na parte, né, científica, assim, dos estudos, mas eles têm que andar conosco, né, claro. Com o mercado. Não, mas é muito bacana porque a gente já alinhou, tem até a equipe de comunicação da Embrapa, a gente já está alinhando essas comunicações, porque é uma comunicação setorial, e a gente tem muito parceria com a Embrapa em vários congressos e tudo, e a informação, às vezes, que a Embrapa manda da divulgação é via comunicação, porque eles fazem o relatório técnico, mas desse relatório técnico, é que nem a Bruna colocou, a gente tem que fragmentar o que a gente tem que falar. Porque isso também nos dá pontos fortes, né? Se o nosso clima fosse igual ao do Chile e da Argentina, a gente estaria produzindo vinhos iguais aos deles e os nossos vinhos são diferentes, né? E eu acho que o enoturista que tá vindo pra cá, ele já tá nessa faixa dos millennials, já é esse cara. Ou se tá. Aqueles macacos velhos tem que mandar os formadores de opinião aí. A gente tem que se acostumar que os milênios, eles são daqui a pouco a maior economia. A gente parece que são os jovens, né? Não são os jovens, eles estão aí, eles estão no mercado de trabalho, eles estão assumindo posições de liderança nas empresas, eles estão representando uma fatia importante de consumo, e é com eles que talvez a gente vai ganhar muito mais do que ficar atrelado a esse passado. O Diego trouxe um ponto, né, até encerrando um pouco essa questão, que é uma frase que eu gosto bastante. Uma coisa é o fato, outra coisa é a versão que você dá para o fato.
gente não precisa mentir. Aliás, não é prudente mentir. Mas é o jeito que você vai dar, a versão que você vai dar para o fato é a história, né? Bom, enfim, isso é a parte de vinhos. Aí a gente tem o que nesse processo todo? Qual que é o grande objetivo? É deixar de ser uma marca, né? O Vinhos do Brasil, a Origem Brasil. Hoje, talvez um pouco mais funcional em determinados momentos, por ser mais barato, por eu ter uma oportunidade, né, mais né, fácil. Eu também não só ter isso, mas eu tornar essa marca um pouco mais emocional. Eu ter orgulho dessa marca, né, dessa origem, eu digo, dessa origem de vinho brasileiro, valorizar mais, enfim. É fazer tudo isso ficar também mais interessante. E aí é que a gente chama de declaração da marca, né? Tudo isso está no guia de novo. Né? Qual que é esse fechamento que tenta amarrar tudo isso que eu disse? Para apreciadores de vinhos e espumantes, em especial os jovens socialmente ativos, Vinhos do Brasil traz toda a força da indústria líder no mercado nacional, proporcionada pela diversidade produtiva, pela qualidade reconhecida no cultivo das uvas e pela tecnologia aplicada na elaboração dos vinhos. Além disso, são engarrafados com leveza e jovialidade, típicas do jeito descomplicado e alegre dos brasileiros. Aí é quando a gente preenche todo esse mundo com comportamento. Tá? Como é que fica o Wines of Brasil, então? Né? Tem muitas similaridades, então eu vou pontuar aqui muito mais as diferenças desse endereçamento para o mercado externo. Tá? Quando a gente fala de posicionamento, a estrutura de posicionamento, escopo de categoria, sim, um produto emblemático espumante. Tem maior conexão conosco, a gente consegue com isso estabelecer uma referência clara na cabeça do mercado, a gente ganha um pouco mais de reconhecimento em alguma subcategoria do vinho, eu vou chamar assim. Então com isso a gente consegue estabelecer um território mais claro. E a partir disso a gente vem trazendo o resto do portfólio. Essa é que é a ideia. Não é não vender o resto do portfólio em absoluto, mas é focar numa mensagem específica para que ela nos ajude a levar o resto da categoria. Então sim, a gente tem a intenção de levar para o mercado externo um recado muito mais dirigido aos espumantes, tá? Pela aderência maior, inclusive pelo reconhecimento que o espumante brasileiro já tem lá fora com muito mais premiações. Então a gente tem uma narrativa mais robusta. Tá? Público-alvo, classes BC, né? A gente foge dessa classe A que ela é um pouco mais específica, mas essa terminologia ABC é uma coisa muito brasileira, tá? Então aqui tem parênteses, está querendo dizer o seguinte, é entender o que é o BC nesse país-alvo, porque eles desenham as classes sociais de uma maneira diferente. Né? Nos Estados Unidos vai falar muito de classe média, a grande classe média americana, a classe média típica americana. Tá? Então a gente tem que entender um pouco com quem que a gente está falando lá. Idade 21 a 40, porque normalmente nesse país 18 ainda não pode, né? Então a gente começa com 21. Social e ativo e aberto a novas experiências, que já é uma característica um pouco dessa idade, tá? Desses milênios aí, como a gente tem falado. Do ponto de vista de paridade, é tudo muito mais ou menos parecido em relação ao mercado interno. Gostaria de destacar muito essa ideia de projeto coletivo de divulgação e uma relação continuada. Se aqui no mercado interno a gente já precisa de coesão, lá então é demais. Se a gente não tiver um esforço coletivo, a gente vai ficar sofrendo individualmente. Brasilidade e especialidade em espumantes. É aí que a gente vai cravar a diferença. Brasilidade só a gente pode falar, é um jeito nosso. E essa especialidade, né? Especialista em espumantes, é o jeito da gente cravar essa bandeira num lugar específico. Razões que fortalecem premiações internacionais e todo o comportamento que é muito percebido pelo brasileiro em relação ao brasileiro lá fora. Sorriso, leveza, alegria, jovialidade, descomplicação, é um pouco desse jeitão que todo mundo gosta lá fora. Tá? Como é que isso fica então naquela estrutura mais complexa da pirâmide? Estar entre os 3 países de origem mais lembrados em espumantes e dentro daquele mercado-alvo. Isso é importante. Porque quando a gente fala de Brasil, é o Brasil inteiro. A gente tem que estar entre os vinhos do Brasil, tem que ser a origem entre as 3 mais lembradas no Brasil todo. Porque é o mercado inteiro que a gente quer. Lá fora é o mercado que a gente escolher. Então se eu escolher a Flórida, não interessa o que está acontecendo na Rússia, só para brincar. A gente precisa ser referência ali. Então a gente precisa ler esse dado em relação ao mercado que a gente escolher. Dificilmente no médio ou até no longo prazo a gente vai ser entre os 3 países de espumante no mundo. É muito grande isso. Por isso de desempenho, muitas das variáveis que a gente já comentou aqui, tá? Também, do ponto de vista de imagens, personalidade, é muito dessa brasilidade que eu já comentei também, de novo, descrito no guia, tá? Vocês têm aí essa consulta. Que julgamento que a gente quer construir lá fora? Ser considerado uma opção muito boa de espumante naquele mercado.
pensei em espumante, o Brasil é sempre algo que eu considero como uma boa opção. De novo. Tá? Que sentimentos? Segurança, autossatisfação e uma atitude descolada. É aquela ideia de que quando eu tomo, lá fora, né, eu tomo um espumante brasileiro, eu sou um pouquinho brasileiro. Que é exatamente o que as pessoas sentem quando vestem uma Havaianas. Quando uma modelo russa veste Havaianas, ela está sendo um pouco brasileira. Ela vive inconscientemente esse sentimento. E é isso que a gente tem que despertar. Quando eu abro uma garrafa de espumante brasileiro lá fora, quando o gringo faz isso, ele já está brincando um pouquinho de ser brasileiro, mesmo que inconscientemente. Ele está se aproximando um pouco disso, né? E vamos fazer uma brincadeira ao contrário aqui. Quando a gente abre uma vodka russa, a gente sente que está tendo uma experiência um pouco russa, só para fazer uma comparação nossa de um país estrangeiro aqui dentro, até uma provocação. Tá? E aí a gente quer o quê? Enquanto relacionamento final, que a gente seja considerado efetivamente e que a gente alavanque tudo isso via espumante, ok? Aí de novo a gente sai de uma marca talvez um pouco menos, ou até meio apática hoje, né, no mercado externo, para ter vínculos emocionais interessantes com relação a essa brasilidade nos mercados-alvo que a gente escolheu. E aí, essa declaração da marca fica para especialistas de vinho, sobretudo espumantes, e que estão abertos, apreciadores de vinho, sobretudo espumantes, que estão abertos a novas experiências, o Wines of Brazil é a opção que irá surpreender. Isso porque traz a qualidade de uma indústria especialista em espumante, cada vez mais reconhecida e premiada internacionalmente. Oferece alternativa para todos os perfis de consumidor, sempre acompanhada de alegria, jovialidade e a descomplicação do brasileiro. Essa é a mensagem final que a gente quer construir lá na ponta. E para encerrar os 3 projetos, a gente tem o suco de uva 100% do Brasil. Como é que ficou então essa história de plataforma da marca para o suco de uva, né? A marca 100% é uma marca de suco de uva 100%. Então a gente precisa ensinar o consumidor o que é o 100% efetivamente. Aqui vai um desafio que a gente discutiu bastante. Não dá para falar mal dos outros sucos de uva porque a gente sabe que também fornece para eles. Então o que a gente tem que fazer é valorizar o nosso. Não adianta falar mal do outro que é um tiro no pé. Então tem que dosar muito bem esse discurso. Tá? Público-alvo, apreciadores de sucos naturais, é mais fácil. Classe AB, a gente está na A, tem que conseguir expandir um pouco para B. Todas as idades, é um produto para a família. Alguns nichos que nos ajudam a impulsionar isso. Pessoas com hábitos saudáveis, mesmo que seja o Nutella, o tapioca de Nutella, beleza, ele está querendo falar que é mais saudável, ele vai buscar produtos mais saudáveis. E sustentabilidade, com aquela ideia da gente poder ter um discurso que grandes empresas não terão. Tá? Então, e na classe AB é um grupo maior. Classe C já tem dificuldade de se preocupar com a sustentabilidade. A classe C tem outras preocupações ainda. Né? Pontos de paridade. Indústria profissional e tecnológica, que já é percebido. Aí aqui um pouco do que a gente tem que construir. Embalagens para todos os públicos, então a gente precisa ter um portfólio um pouco mais diversificado de embalagens, que nem eu já falei. Custos e benefícios equacionados para as diferentes propostas de valor, caber no bolso, que eu também já falei. Só para dar um exemplo aqui de eventos e tal, tanto a Coca-Cola, que a gente tem essa experiência, quanto o PepsiCo, por exemplo, com salgadinhos, eles dividem o portfólio de produtos deles em 3 grandes grupos. Que eles chamam pra mim, pra nós e pra galera. É assim que eles dividem. Então até determinada litragem ou volume é pra mim, pra nós é um grupo pequeno, pra galera é todo mundo. É quando você está num grupo muito grande. E esse portfólio, então quando você pega o produto Doritos, okay? Eles chamam de travesseiro, né? Quando você está com aquele travesseirão na gôndola que você olha e faz, aquilo é o pra galera. E aí você tem no ambulante, aquele pequenininho que ele vende, que é o pra mim, que eu estou em trânsito, puxo do ambulante, moedinha, R$1, como ali um amendoinzinho. Pontos de diferença, né? Isso aqui é o que é obrigado, aqui é o que a gente vai tentar construir como diferença. E esse termo surgiu na reunião aqui, quem tá lembra, quem estava aqui vai se lembrar. É uma síntese muito interessante. Super suco. O suco de uva 100% é o super suco. E por que ele é o super suco? Saudabilidade, qualidade superior, ele tem energia, né? Ele provê energia. Então, a gente tem aí uma brincadeira muito interessante que é sintetizada na palavra super suco, né? E a sustentabilidade social e econômica que a cadeia produtiva brasileira é capaz de mostrar para o brasileiro também, né? Razões que fortalecem isso: as propriedades nutritivas do super suco, uma indústria agrícola e familiar, tecnologia aplicada e um portfólio de embalagens é o que vai nos ajudar a construir isso no médio e longo prazo efetivamente, expandindo o conceito
que hoje a gente tem e que já alavancou bastante a categoria. Isso ganha mais riqueza quando a gente olha essa pirâmide, né? Então, de novo, começando pela lembrança, está entre os 3 tipos de sucos mais lembrados. Então eu pensei em suco, o suco 100% de uva já é um dos 3 mais lembrados no Brasil, classe AB, esse é o foco, tá? Aqui as características funcionais que eu já falei. Aqui é quando a gente ganha a descontração que eu comentei com vocês, do suco, além de ser nutritivo, funcionalmente interessante, ele também ser descontraído, versátil, né? Que a gente tem aí essa leveza que o soft drink precisa. A gente está brigando daqui a pouco com água de coco. E ela vem com leveza. Tem uma marca que cresce que chama Obrigado. Está orientada para o mercado ou não essa marca? Né? Então é com base nesse trabalho que a gente vai, sucos do bem, né? Tá muito nessa narrativa também. Então. Consciência de que a melhor opção entre sucos é o julgamento que a gente quer, ou seja, a classe AB pensou em suco, ela sabe, ela tem que saber que o suco 100% de uva está entre as melhores opções que ele pode consumir. Aqui os sentimentos, né? De novo, parece muito com vinhos do Brasil, segurança, autossatisfação e orgulho. Poxa, é um produto nosso, é um produto brasileiro. O americano adora falar que o peanut butter é deles, né? Que a pasta de amendoim é deles. É isso. É o brasileiro também entender cada vez mais que esse suco é nosso. E aqui a gente quer diferentes tipos de consumidores dentro desse universo de consumo. Aqueles que apreciam com alguma frequência, mas não tanto. Os que são fiéis e os que são leais ativos, que é aquele cara que é advogado da marca, que a gente chama. Que o Vinhos do Brasil também pode pensar nisso um pouco mais no futuro. Mas é aquela história de virar para o consumidor e falar assim, você não toma ainda o suco 100% de uva do Brasil? Eu não acredito. Então esse é o advogado da marca que a gente tem condição de construir nessa categoria bastante. Tá? Isso tudo a gente quer que fire, né? A parte funcional já está bem percebido, que a gente precisa tornar isso cada vez mais emocional também, né? Falar um pouquinho mais de emoção. E isso fica amarrado por essa declaração que também a gente foi redigindo com vocês, que é para todos aqueles que adoram sucos naturais, o suco 100% do Brasil é o super suco do Brasil. Isso porque é saboroso, extremamente saudável e de qualidade superior. É produzido por uma indústria moderna e profissional que acompanha os valores da sustentabilidade social e econômica e que compreende os desejos do consumidor, oferecendo opções para todas as idades e ocasiões. Isso é uma frase estratégica, né? A gente tem a agência depois que nos ajuda a decodificar isso, uma coisa mais sedutora de mercado, né? Mas aqui é uma diretriz bastante estratégica. Para encerrar, e eu não vou entrar no mérito específico, mas de novo, está bem descrito aqui dentro do guia, cada um desses projetos ganhou uma série de diretrizes de implementação. Lembra que eu falei endereçamentos de mercado? Então eu só vou mostrar as telas aqui, né? Bom, antes disso, eu só queria corroborar um ponto que o Diego trouxe, e vocês viram quanto que a gente mencionou batendo nessa tecla. 2 premissas que para nós são fatores chaves de sucesso. Se a gente não tiver esse pensamento, a gente sempre vai esbarrar nas mesmas questões. Pacto pela união comercial da indústria. Juntos somos mais fortes. E maior orientação para o mercado. Do contrário, a gente vai de novo, ou vai continuar, muito mais restrito ao produto e menos conversando com o consumidor. A partir daí, cada projeto ganhou, cada pontinho desse é uma diretriz de implementação. Algumas já estão até em curso. Tá? Então, a ideia aqui, depois no guia está descrito, cada um desses pontinhos aqui tem uma breve descrição do que é a ação, que o Ibravin vai tentar endereçar de agora em diante e vai precisar muito da ajuda, obviamente, da indústria como um todo. Então, vinhos tem um conjunto de ações, o wines tem um outro conjunto de ações, né, que vai sendo trabalhado nesse sentido também. E por último, Vinhos do Brasil, suco 100%, também vai ter um conjunto de ações, vem tendo um conjunto de ações para a gente chegar nessa execução final. Tudo bem, gente? Fez sentido? Essa era a ideia, passar o recado para vocês, contextualizar todo mundo. A profundidade do conteúdo de fato está nesse guia e o Ibravin, sem dúvida, fica aí à disposição o tempo todo para ajudá-los. A ideia é essa. Juntos temos que levar esse recado sobre o que é a indústria brasileira, a indústria vitivinícola brasileira, no Brasil e nos mercados internacionais que a gente escolher. Joia? Agora a gente tem o Dante, que vai mostrar como é que tudo isso aqui ganhou uma forma, já tem começado a ganhar uma forma de comunicação, de ações efetivas, porque isso aqui é o lastro estratégico. Beleza, gente? Obrigado, sucesso nos negócios aí para todos vocês.